Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora eu vou te ensinar alguns detalhes básicos e simples sobre o salvamento, mas que são importantes principalmente para você programador, tá bom? Existem ah, três tipos de arquivos que são os principais, o que vocês mais vão usar, que são o arquivo do tipo PSD, o arquivo do tipo JPG e o arquivo do tipo PNG. Não precisa decorar essas siglas agora, isso aí vai ficar naturalmente na sua cabeça com o tempo, tá bom? Então, a primeira, PSD. O que é? Basicamente, é o arquivo do próprio Photoshop. Então, é o arquivo editável. Com ele, eu vou ter várias camadas aqui das coisas e eu vou poder modificar a posição das coisas, mudar a cor, mudar o nome, etc. É um arquivo editável. É um arquivo que eu consigo editar dentro do Photoshop, tá bom? Esse é o PSD. Esse arquivo você não usa num site, num sistema, etc. Por quê? Porque ele só funciona no Photoshop. Então, ele não vai abrir no seu navegador, por exemplo. Certo? O outro arquivo é o arquivo JPG, que é o que a gente usou aqui, ó, para salvar essas três imagens de exemplo. Então, o PC, por exemplo, o nome do arquivo é pc.jpg, certo? O que é esse arquivo? Ele é o arquivo de imagem o mais comprimido, o que você consegue um menor tamanho pela imagem, tá bom? E ele é um dos mais usados para sites. Então, se você for em vários sites que tem por aí na internet e baixar as imagens que eles usam, muitas delas vão ser JPG, tá? Mas também muitas delas vão ser PNG. O que é o PNG? Qual a diferença do JPG e o PNG? Com o PNG, o fundo da imagem ele fica transparente. Então, qualquer coisa que eu botar e botar a imagem em cima, a parte transparente vai refletir o que está embaixo. Por exemplo, aqui essa imagem. Você percebe que está com o fundo branco aqui, entende? Então eu tenho o nome Media, o nome Center, e atrás eu tenho um fundo branco. Então, se no meu site, por exemplo, eu tenho um fundo azul, e aí eu quero botar a minha logomarca em cima desse fundo azul, e eu botar uma logomarca em JPG, vai ficar um retângulo branco ao redor da minha logomarca, então vai ficar feio, entende? Já se eu botar uma imagem PNG, essa parte que era branca, ela é transparente. Então, se eu tenho um fundo azul e eu ponho essa logomarca em cima, vai ficar só o Media Center e embaixo, atrás, né, vai ficar azul. Normal, como o fundo. Entende? Maravilha. Então, na prática, vamos criar aqui os dois tipos de imagem, tá? A gente tem aqui agora a imagem JPEG já da logomarca. Eu vou abrir ela no Photoshop, tá? Ó, abrir ela no Photoshop. E vamos agora remover esse fundo branco. Para remover o fundo branco, existem infinitas formas, umas boas, umas não tão ruins e umas ruins. A gente vai usar aqui, como a gente já tem uma imagem, já está cortada, a gente vai ter que usar um método não tão bom, que é essa varinha mágica aqui. Ela basicamente, quando eu clico no branco, tudo que for branco, ela seleciona junto. Por exemplo, ó, tudo que for branco, ela selecionou junto. Menos, por exemplo, aqui. E aqui, e aqui, e o Ezinho, dentro do E, dentro do outro E. Selecionei tudo agora. Quando eu apertar Delete, eu tenho que desbloquear aqui primeiro. Quando eu apertar Delete, ó, no lugar do branco apareceu uns quadradozinhos, né? No Photoshop, esses quadrados indicam que tem transparência aqui. Então, ó, se eu tirar a camada, vai ficar só quadradozinhos. Por quê? É transparente isso daqui. Isso aqui não aparece na imagem de verdade, tá bom? E aqui, ó, vai aparecer assim. Então, se eu botar agora salvar como, e eu botar, por exemplo, logo.png, o tipo PNG, ó, o formato PNG, e clicar em salvar, vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó. Você só deixa como tá e aperta em OK. E ele vai salvar. Perceba que aqui agora eu tenho um logo.jpg e eu tenho um logo.png, tá? Se eu abrir ela, perceba aqui, ó, cadê o fundo?
não aparece. Diferente dessa aqui, ó, que aparece o fundo. Tá vendo? Então, essa imagem eu consigo inserir em qualquer tipo de fundo, que ela vai ficar legal. Já essa aqui não. O fundo tem que ser branco, né? Para o quadrado branco não aparecer. Certo? Que é o caso do nosso layout, ó. Aqui em cima, o fundo é branco. Então, se essa logo tiver um fundo branco também, não tem problema. Só que, se eu trocar esse fundo para azul, por exemplo, aí já vai dar problema. Aí eu já tenho que usar um PNG. Ok? Então, para salvar como JPG, é simples, ó. Vou salvar aqui novamente. Salvar como. No formato você põe JPG ou JPEG, né? É o nome do formato, mas a sigla é JPG. E aí, você entra aqui e põe, por exemplo, logo 2. E aperta em salvar e em OK. E vai aparecer aqui, ó, logo2.jpg. Tá salva a sua imagem. Se for PNG, você só escolhe PNG e ele, ó, faz isso aqui. Só que, um detalhe importante. Vamos supor que eu tenho essa imagem aqui, ó. Deixa eu fechar ela. Se eu abrir ela novamente aqui. Vamos supor que eu tenho essa imagem aqui. Ela tem um fundo branco. Mas eu vou lá e, ó, salvar como e vou selecionar PNG e vou botar aqui logo 3, por exemplo. Salvar, OK. Ó, perceba que logo3.png, se eu abrir, tá com fundo branco. Aí você me pergunta, por quê? Ué, por que que essa daqui não tem fundo branco e é PNG, e essa aqui também é PNG, mas tem fundo branco? Porque o fundo branco faz parte da imagem. Eu não tirei ele. Perceba que aqui, ó, tá branco, não tá os quadradinhos. Agora, se eu venho aqui e faço isso, aí, ó, aparecem os quadradinhos. Isso indica que tem uma transparência aqui atrás. E aí eu posso salvar normalmente. Ok? Deu para entender? Então, sobre salvamento é isso. Então, agora você já consegue criar um documento novo, saber como funciona o Photoshop no geral, né? Saber cortar um layout e salvar imagens, tá? E aí depois dessas aulas vai ter um projeto prático em que a gente vai pegar essas coisas que a gente aprendeu e pegar um layout e transformar ele em um layout HTML, tá bom? Para a gente botar na prática o que a gente está aprendendo aqui, tá certo? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.